Então, quem desviou a conduta foi o deputado Paulo Rangel. Não, estou dizendo em relação aos profissionais de educação, não é? Obviamente que algumas dessas pessoas tinham vínculo político, sim, com essas pessoas aí, não vou dizer com deputado, mas com pessoas que acompanham o deputado, e foram se queixar do deputado, que eu estaria perseguindo eles. Ora, você cobrar do funcionário que cumpra a sua função, isso não é perseguição. Você acredita que isso foi uma manobra política de Paulo Rangel? Eu não digo dele diretamente, mas de pessoas que estão apoiando o Paulo. Infelizmente, ele está sendo mal assessorado. Não é? Ele tem pessoas que estão conduzindo o mandato de Paulo. Isso aí eu digo a você que é uma pena. Não é uma pessoa que tem uma história e tal, mas está sendo conduzido por caminhos que não deveriam ser conduzidos. Mas isso é coisa que a história vai provar se está certo ou não. A gente sabe que quem assessora o deputado Paulo Rangel é Carlinho de Tico. Você estaria falando dele? Não, eu estou falando assessoria pessoas, porque você sabe que você tem um assessor, mas você tem pessoas que ficam dando pitaco em torno, né? Não é somente, eu falo assessoria de forma geral. Não estou me dirigindo ao assessor dele, mas a pessoas que têm acesso a Paulo, que levam informação, que essa informação não tem nada a ver com a realidade. É uma pena porque muitas vezes ele é de dar a palavra e quer cumprir aquela palavra a todo custo. E muitas vezes vai ver que está errado e não quer voltar atrás. E em política você não pode ser uma pessoa orgulhosa. Você tem que ser uma pessoa reta, uma pessoa correta. Mas orgulhosa não. Porque o cara que é reto, a pessoa que é reta, quando ela percebe que cometeu equívoco, ela tem a grandeza de voltar atrás. Não é? E o orgulhoso não. O orgulhoso, ele mesmo depois sabendo, mas está feito e eu pago para ver. É esse comportamento que eu condeno e não aprovo em Paulo. Não é? Ele sabe disso, não aprovo nele esse tipo de coisa. Porque é uma atitude ruim, principalmente para um partido dos trabalhadores que é feito de diálogo, é feito de participação, é feito de diferenças. E a diferença suporta diálogo, suporta debates, suporta inclusive que você reveja as suas posturas. Nós estamos falando de um partido que cresceu, nasceu e cresceu assim, né? Tendo a democracia, a participação, as diferenças como sua base de sustentação e de vivência. Pedro, alguns militantes do Partido dos Trabalhadores alegam que após o PT ter assumido o poder, tanto em nível nacional como em nível estadual, tem mudado um pouco a sua ideologia. Haja vista que aqui em Paulo Afonso, os cargos que o PT tem em mão, está distribuindo com gente que não faz parte da militância petista. Você comunga dessa ideia? Olha, mas isso é natural, que quando você chega ao poder, o partido cresce, o PT cresceu demais. Então muita gente entrou no partido, né, com outras experiências políticas, né? Então, esse é um preço que se paga pelo crescimento. Eu não digo que o PT mudou. Algumas lideranças que entraram no PT têm feito com que a postura política, vamos dizer assim, exercitada, né, na prática, não esteja coerente com a teoria do partido. Porque se você pegar o Estatuto do Partido dos Trabalhadores, você vai ver que o PT continua defendendo a sua linha ideológica como sempre defendeu. Agora, a prática de alguns parlamentares é que não está coerente com o que o partido defende, né? Mas isso é fruto de um crescimento de quem chega ao poder, porque o poder, ele tem o poder assim, tem um brilho, né, que ele ofusca, não é, ou aponta caminhos. Infelizmente, uma boa parte está ofuscada pelo brilho do poder. Como é que está o seu relacionamento com o deputado Paulo Rangel? Olha, meu relacionamento com o Paulo, vou dizer assim, não é pessoal, pelo contrário, pessoalmente eu respeito o Paulo e a gente pode bater um papo tal. Politicamente, eu não concordo com a linha que ele está adotando. Eu estou falando de Paulo o político, não estou falando de Paulo a pessoa. Tem que ter essa grandeza de separar as coisas. Neste momento, eu como sendo uma pessoa que venho fazendo política, não é de hoje, não é de muitos anos, eu tenho uma responsabilidade política com o Partido dos Trabalhadores, eu digo que a conduta de Paulo, hoje, ela é maléfica ao PT. Ela confunde, inclusive, as pessoas que são petistas, as pessoas que têm realmente uma linha ideológica afinada com o Partido dos Trabalhadores.
Ô Pedro, e como é que foi que a executiva municipal do Partido dos Trabalhadores viu a sua saída da DIREC? Não sentamos ainda a nível de partido, né? O que houve foi uma manifestação de lideranças, não só de Paulo Afonso, mas da região, né? Pessoas de Pedro Alexandre, de Coronel João Sassi, do Quinto, Rodelas, Glória, Jeremoabo, né? Algumas lideranças sindicais que se assinaram um manifesto, né? Condenando, né, essa atitude, né? E demonstrando insatisfação com o procedimento que vinha sendo adotado. Mas a nível de partido, em termos de instituição, a gente não sentou para avaliar ainda a situação. Precisamos sentar, tanto o diretório quanto a executiva, para aí sim ele fazer a manifestação. Mas até agora o partido, em instituição, não teve nenhuma reunião para discutir o assunto. Muito obrigado por essa entrevista esclarecedora. Por nada, mais uma vez aqui, eu vou aproveitar, Júnior, para agradecer a você e dizer claro, fui eu quem pediu para ser exonerado. Inclusive, eu encaminhei o comunicado ao secretário por volta das 17 horas, e quando foi no outro dia estava publicado. Eu estou dizendo isso porque Carlinho, que é o assessor de Paulo e é meu amigo, ontem na rádio disse que quando foi à noite, a pessoa responsável lá no governo tinha ligado para eles para dizer que eu ia ser exonerado. Ora, então ele está realmente comprovando o que eu estou dizendo. Que se eu mandei o e-mail por volta das 5 horas da tarde e ele só veio saber à noite, então quem está falando a verdade. Agora, tem um detalhe. Eu não acho interessante, ainda que fosse por força do pedido do deputado a minha saída, eu não acho nada interessante para o deputado querer reivindicar para si essa autoria, porque para ele isso é muito ruim. Porque você mexer em um serviço público que vem dando certo, que inclusive servindo de referência para as outras DIRECs, e um deputado querer reivindicar para si a autoria de desmantelar isso, eu não acho nada inteligente, não.